Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo... versículo 1 ao 6. Assim diz a Bíblia. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse algum destes do caminho, que eram da igreja, né? Igreja do caminho, é a nossa. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu... Obrigado, filho. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Se nós olharmos para essa passagem naturalmente falando, né? O que nós vemos aqui? Nós vemos um assassino chamado Saulo, caminhando para exercer essa maldade, e ele então, no meio do caminho, é atingido por uma luz, cai do cavalo, quando então ele ouve Jesus e muda radicalmente a sua vida. Não vou continuar lendo, mas a maioria conhece. Esse homem Saulo, mais tarde, se torna o apóstolo Paulo, e é a bênção que todos conhecem. Essa é uma visão natural. Mas se nós tivermos uma visão espiritual dessa passagem, o que nós vemos? Nós vemos um Deus indo na direção de um grande pecador, que não merecia nenhuma atenção de Deus, e dá a ele a oportunidade de aproveitar, de usufruir do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Amém? Hoje, Deus está... Olá, voltamos. Bom, nós lemos uma passagem, né, do livro de Atos, capítulo 9, versos de 1 a 6. E nós vimos que, se fizermos um olhar natural, o que vemos naquela passagem é um assassino chamado Saulo, sendo atingido por uma luz, caindo do cavalo. Quando então ele ouve Jesus e muda radicalmente a sua vida, tornando-se mais tarde o apóstolo Paulo, né? Mas se olhássemos, e estamos olhando, né? Se olharmos espiritualmente para essa passagem, o que nós vemos é um Deus indo na direção de um grande pecador, que não merecia nenhuma atenção de Deus, dando a ele a oportunidade de aproveitar, de usufruir do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Hoje, Deus traz essa oportunidade para todos nós. Amém? Se essa pregação tivesse um título, ela seria a graça de Deus. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez diante de Ti, trazendo a nossa oração, o nosso clamor, ó Pai, a nossa gratidão, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pela Tua paciência também, e que essa noite, ó Deus, a Tua palavra, Deus, a Tua graça venha impactar e transformar a nossa vida, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Como nós sabemos, a graça de Deus, a sua misericórdia, o seu amor, estão sempre disponíveis
independente de quem você seja, independente de onde sua vida o levou, independente até dos motivos que te movem. Porque o poder da graça de Deus, ele é ilimitado. Quando Saulo aceita a graça de Deus, imediatamente um grande milagre acontece. O seu interior, o interior de Paulo, totalmente corrompido, se transforma instantaneamente. E ele vira uma outra pessoa, de um segundo para o outro. De um assassino determinado a acabar com diversas pessoas, ele se transforma numa pessoa que pergunta: Senhor, o que eu faço? Jesus diz: vai até aquele lugar. Ele fala: tá bem, o que aconteceu? Um milagre. Essa noite, Deus está oferecendo essa graça. Será que você vai aproveitar? Será que hoje é dia de milagre na sua vida? O que aconteceu com Saulo, e precisa acontecer com você hoje, uma mudança radical no seu interior. Foi isso que aconteceu. E, meus irmãos, o nosso interior, muitas vezes, é um lugar que parece inacessível, até para nós mesmos. E é verdade. Mas bem acessível para o poder e o amor de Deus, que está sempre disponível, basta você aceitar. Isso aconteceu com Paulo, aconteceu também com um homem chamado Manassés. Manassés era um rei em Israel. Vamos ler essa passagem também. Está em 2 Crônica, capítulo 33, verso 1 e 2. Vamos ver quem era esse homem. Vamos ler depois o 9 e o 10, que é para ganharmos tempo. Diz a Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos ele reinou em Jerusalém. E aqui a Bíblia diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. E diz mais: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Manassés não prestava, era um opositor de Deus, e como rei ainda levava muitos ao erro. Levava ao erro decidida e deliberadamente, com o interior corrompido e incontrolável. Nem mesmo ele, Manassés, conseguia mudar aquilo que habitava dentro dele. Muitas vezes somos assim também, queridos. Apesar das orientações do Senhor, porque Manassés recebeu, continuamos com o nosso interior, com a nossa personalidade, com o nosso caráter e, por isso também, com as nossas atitudes completamente corrompidas, egoístas e inclinadas para o mal. Nos afastando de Deus continuamente e sofrendo as consequências desse distanciamento. Acontece com Manassés. Vou ler o verso 11. Assim, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarrando-o com cadeias e levaram-no para a Babilônia. Com o interior corrompido, assim como Manassés, acabamos amarrados em cadeias e, consequentemente, vivendo cativos do nosso próprio interior. Diga para o seu irmão: a graça está disponível. Diga em casa: a graça está disponível. É só aceitar, porque o milagre acontecerá. E aconteceu com Manassés também. Vamos ler aqui o verso 12 e 13. Manassés, então, está preso por gancho, amarrado em cadeias, e diz o verso 12: e ele, angustiado, orou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante a Deus de seus pais.
e fez-lhe uma oração. E Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica, tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Um milagre! Estava preso. Prenderam com gancho, é até difícil de escrever. Amarraram o cara, levaram ele embora. Então ele é ali, ele percebe quem ele era. Eu quero dizer uma coisa, normalmente nós já sabemos. Manassés já sabia quem ele era. Quando eu digo que ele percebe, não é que ele fala, eu sou assim. Ele percebe que não é isso que ele tinha que viver. Que o plano de Deus para a vida dele não incluía isso. Isso não podia acontecer. Sabe, meus irmãos, eu tenho muitas experiências, algumas, né? Da graça de Deus milagrosamente transformar pessoas. Tenho. Eu me lembro de uma pessoa que era uma pessoa extremamente violenta. A pessoa era uma pessoa violenta, agressiva. Brigava todos os dias. Essa pessoa não conseguia governar o seu interior. Não era nervosa, uma pessoa nervosa. Era uma pessoa agressiva, violenta. Batia nos outros. Essa pessoa se encontrou com Cristo. Da mesma forma que Paulo, Manassés. A graça de Deus o alcançou e um milagre aconteceu. E essa pessoa, de um dia para o outro, nunca mais brigou. Passaram-se 15, 20 anos e essa pessoa nunca mais brigou. Eu me lembro que, tempos depois dessa transformação, houve um incidente na vida dessa pessoa em que alguém provocou assim, bem, quase um demônio mesmo, quase batendo na pessoa. E ela não fez nada, foi embora. Foi lá na minha casa, bateu na minha porta e fala, pastor, aconteceu isso e eu não fiz nada. Todo feliz. Já vi. Eu já vi uma vez um rapaz, que era um homem, entrar na nossa igreja numa quinta-feira chuvosa, quase ninguém sentado lá atrás. Já contei essas testemunhas aqui. Eu estava pregando e no meio da pregação Deus me deu uma palavra. E eu falei algo assim, uma frase. Eu disse, você pode ficar 18 anos longe de Deus, mas Deus te ama e hoje pode consertar a sua vida. O rapaz estava no último banco, ele, pluf, caiu no chão de joelho. Nunca tinha visto ele. O rapaz era um assassino profissional, que há 18 anos tinha começado essa profissão, tinha se afastado de Deus. Depois de 18 anos, ele passou na porta da igreja e resolveu subir. E Deus falou isso com ele. Nunca mais ele foi a mesma pessoa. Um dos maiores que eu já vi, transformações, foi numa reunião que fizemos antes de até de existir a nossa igreja, fazíamos alguns cultos. E na igreja tinha uma senhora que ela era alcoólatra, completamente alcoólatra, de tal maneira que os filhos dela tinham ido embora de casa, ela nem via, não perdia. Ela morava numa vila e as pessoas botavam comida na porta dela, porque gostavam dela, ela não tinha vida. E alguém arrastou ela e levou para o culto. E no meio do culto, eu fiz um apelo, preguei sobre a mulher que toca nas orlas de Cristo, me lembro bem. E ela foi à frente com a mão no rosto. Ela tinha uma fisionomia de alcoólatra, né? Completamente inchada, transtornada. Então ela bota a mão no rosto e fica ali. Quando eu acabo de orar, ela tira a mão do rosto, eu levei um susto. Parecia que ela tinha feito uma plástica. O rosto dela era outro. Ela foi embora. Nunca mais bebeu. Em 2 dias, os filhos dela, que estavam longe de casa há anos, voltaram para casa. Milagre! A graça de Deus a alcançou. Isso aconteceu com Manassés. E se nós olhamos aqui o verso 12 e 13, que ele então faz uma oração, e Deus se aplaca e vai na sua direção e o transforma instantaneamente, muda o seu interior milagrosamente, o seu exterior o acompanha.
Acompanha essa mudança. Verso 14. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom. E levantou muito alto, pôs capitães, tirou da cava do Senhor os deuses estranhos, os ídolos. Ele foi transformando a sua sorte. Hoje é dia de ceia. Decida também aceitar a graça de Deus. Faça como Manassés. Ore. Confesse ao Senhor a sua incapacidade. Creia. Porque o milagre acontecerá. Não deixe passar de você o milagre que pode transformar a sua vida assim, ó. Nenhum merecimento. Nada para você fazer. Basta você aceitar o que Deus está te oferecendo essa noite, como aqueles homens aceitaram, homens e mulheres. Mas é uma decisão. Que nessa noite você decida. Você que está vendo pela internet, digite aí no chat. Eu quero a graça de Deus. Você que está aqui, diga aí no seu interior. Eu quero a graça de Deus. Vou pedir para a nossa pastora, para os nossos músicos se levantarem, se aproximarem nessa hora. E nós vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, só Tu mesmo, ó Deus, tens todo esse poder. Só Tu mesmo, ó Deus, é capaz de chegar aonde nós mesmos não chegamos. Chegar no nosso interior de tal maneira que nos tornamos instantaneamente uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Por isso, nessa noite, ó Deus, derrama, Deus, mais uma vez a Tua misericórdia. E que a cada coração, ó Deus, aflito e atento a essa palavra, possa aproveitar, assim como Saulo aproveitou, assim como Manassés aproveitou, e tantas dessas pessoas que eu citei aqui, e outras tantas têm aproveitado. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Hoje é dia de ceia. A ceia é um momento de decisão. A última ceia, que a gente chama última ceia, foi aquela última ceia de Cristo aqui nesse mundo. E naquele dia também a graça de Deus estava disponível. Vocês sabem a passagem? Ele se reúne com seus apóstolos, e dentre eles havia Judas, o traidor. Interior corrompido. Apesar de andar com Cristo, o seu interior era corrompido. Não, nada impactava. Mas no dia da ceia, a graça se manifesta mais uma vez. Jesus molha o pão e dá para ele, num gesto de te amo, nós temos íntimos, pode confiar em mim, abandona isso. A experiência de Judas é triste, porque ele não aproveitou a sua graça, saiu dali e acabou traindo Jesus, conforme Satanás tinha colocado em seu coração. Esse é o pior efeito do interior corrompido. Hoje é dia de ceia. Que você ceda essa ceia como os outros 11 saíram, cheios da graça de Deus, transformando o seu interior. Foi uma decisão de Judas, foi uma decisão dos outros 11, foi uma decisão de Manassés, foi uma decisão de Saulo. Tem sido uma decisão, talvez seja uma decisão que já aconteceu na sua vida, mas hoje você precisa também. Vamos ouvir esse cântico em nome de Jesus. Levou para
pouco nós vamos cantar esse cântico de novo. Como disse, hoje é dia de ceia. A ceia, aquela última ceia, Jesus deixou um recado especial. Ele disse que deveríamos continuamente cear em memória dele. E hoje é o que nós estamos fazendo. Naquele dia, ele pegou um pão, ele partiu o pão e disse: "Esse é o meu corpo, entregue por vós." Pegou um cálice de vinho e disse: "É o meu sangue de uma nova aliança." Que nessa noite você possa pegar os elementos da sua ceia, possa se preparar, e enquanto ceamos, você possa receber a graça de Deus, possa aceitar a graça de Deus e transformar o seu interior milagrosamente, porque Deus tem poder. E é em nome de Jesus que nós oramos. Ó Deus, quero te agradecer por esses elementos dessa ceia, pela tua presença em nossa vida, por essa graça, Deus, que tu deixa disponível e acessível para todos nós, e que nós possamos, abrindo o nosso coração, recebê-la e transformar o nosso interior, libertar-nos dos ganchos e das cadeias que nos oprimem e nos levam ao sofrimento, e ao sofrimento também de pessoas ao nosso redor. Queremos nos transformar como Saulo, de um assassino, se transformou num homem misericordioso, bondoso, paciente. Manassés, um péssimo rei, que já tinha matado até os seus filhos, resolve e consegue, de uma hora para outra, ser uma criatura completamente diferente. Opera em nós, Senhor, com teu poder, que é em nome de Jesus que nós oramos. Comamos e bebamos em memória de Jesus. Louvar o Senhor mais uma vez. Os irmãos aqui presentes, lembrem, não vão embora não, porque depois do nosso culto, quando acabar a live, temos um motivo de oração, temos o aniversário da nossa pastora Beth para festejar aqui. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia! A graça de Deus nos eleva. Retirei as pedras com passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se vê, tudo novo se faz. Essa estrada eu não me desvio, não. Aleluia! Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Eu ao pé que estou,
abençoe, derrame a sua graça sobre nós, nos dê uma noite de paz, uma semana de vitória e paz, porque é em nome de Jesus que nós oramos, amém? Deus nos abençoe.